Bem-vindos ao podcast Verano. Essa é uma série que a gente vai falar sobre reforma tributária. E aqui eu estou com meus sócios Leonardo Batilana, Bruno Habib, e vamos ter uma conversa hoje sobre a reforma tributária no setor elétrico. Acho que a primeira pergunta aqui para começar, está uma dúvida aqui na cabeça de quem não advoga na área tributária, os principais pontos da reforma para o setor elétrico. Se vocês puderem nos dar um resumo sobre o que vai acontecer, o que é esperado para o setor elétrico, acho que é um bom começo para o nosso bate-papo aqui. Perfeito, Fábio. Essa é uma dúvida muito comum. Acho que assim, a reforma tributária, ela de fato é um divisor de águas, né? Ela muda estruturalmente o sistema tributário atual. Todos nós sabemos que hoje o nosso sistema tem uma série de deficiências, né? Então é um sistema muito complexo, onde eu tenho municípios, estados e União legislando, portanto tenho uma quantidade de legislações absurdamente elevada, eu tenho uma não uniformidade de tratamento. Então, se eu pensar só nos tributos que incidem sobre a atividade de consumo, eu tenho hoje ICMS, PIS/COFINS, ISS, dentro do PIS/COFINS eu tenho regime cumulativo e não cumulativo, eu tenho os encargos setoriais, né? Existe também a incidência do IPI. Então, a reforma tributária já era um anseio que a sociedade como um todo tinha, o empresariado, e ela veio, de fato, para simplificar um sistema que encontra equivalente no mundo. Então, acho que a gente, sem sombra de dúvidas, está indo para um sistema muito mais racional do que a gente tem hoje, onde a gente tem base de comparação. A gente vai para um sistema onde a gente substitui esses tributos por basicamente dois tributos, que é a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços, CBS e IBS, e o imposto seletivo, que a gente vai comentar ao longo dessa conversa, que é um tributo que incide sobre algumas atividades, né, e alguns produtos, também chamado de imposto, né, de tributo do pecado. Mas, assim, basicamente a gente está mudando para um sistema mais simples, para um sistema onde existe uma tendência de ter um menor volume de contencioso. Com relação à carga, aí há vários fatores que são levados em consideração. A gente vai entrar também, acho que nessa discussão mais para frente. Ainda não tem uma alíquota definida, né? Estima-se aí uma alíquota de 26,5%, 27%, 28%, mas não há ainda uma definição. Mas realmente acho que essa é a principal mudança. E para o setor elétrico propriamente falando, eu tenho que pegar o histórico, lembrar que o setor elétrico ele sempre, na verdade, sofreu uma carga tributária excessivamente elevada. Então, de fato, e uma complexidade muito grande de aplicação. Então, acho que a reforma tributária, ela respeita alguns pontos, acho que, de mercado, como o setor funciona, ela respeita um pouco a questão do diferimento, né, da tributação, e talvez ela até adicione um ponto relevante, positivo, que seja diferir o momento da tributação para o consumo de energia, né, e hoje eu não tenho isso, por exemplo, no PIS e na COFINS, que são tributos que incidem sobre o faturamento. Na sistemática nova, eu passo a ter também o benefício do diferimento da CBS, que vai substituir completamente o PIS e COFINS a partir de 2027. Então, eu enxergo com muitos bons olhos a reforma implementada para o setor elétrico, claro, com algumas preocupações e ponderações que são naturais. E o setor elétrico ele tem segmentos muito distintos, cada qual com a sua peculiaridade. Então, temos a geração, a transmissão, a distribuição, a própria comercialização. Quais seriam os impactos específicos para esses segmentos que a reforma tributária vai nos trazer, vai afetar esses segmentos em específico? Acho que essa é uma boa pergunta, tá, Fábio? Assim como o que o Bruno estava falando dos impactos para as empresas do setor, acho que a questão do diferimento para a tributação, acho que vai ser o principal ponto de benefício na reforma tributária. Se nós formos pensar hoje, para fins de ICMS, hoje você tem uma tributação já diferida, porque o ICMS ele vai sempre incidir quando você tiver um efetivo consumo. Então, hoje você tem uma saída, uma venda de energia elétrica entre uma comercializadora e outra comercializadora, você não tem a cobrança do ICMS e a exigência do pagamento, porque você não está fazendo um efetivo consumo. Até pela regra constitucional, o ICMS vai incidir sobre o efetivo consumo. E o que foi um grande debate das empresas do setor, na época, tanto da promulgação da Constituição, da emenda constitucional e da própria Lei Complementar 214, foi tentar trazer essa mesma regra para a tributação no consumo como um todo, a tributação seja do IBS como CBS.
E acho que a grande vantagem que nós vemos aqui tanto para esses com um mecanismo, né, de geração, transmissão, distribuição, comercialização, é que a regra do IBS, vamos pensar, o IBS ele está sendo colocado no lugar do ICMS e do ISS. Então, para fins de IBS, acho que a situação permanece um pouco a mesma, porque a gente está mais vinculado, né, ao ICMS e era uma regra diferida. Então, você vai ter o diferimento para o momento do consumo. Então, o pagamento vai ser feito lá. A grande mudança fica para a CBS, que é o que o Bruno estava falando, que ele substitui PIS e COFINS, que são contribuições incidentes sobre a receita. Então, a cada prestação, a cada venda de energia, você é obrigado a fazer o recolhimento do tributo. Agora ela vai ser diferida para o momento do consumo. Então, você joga isso lá para frente. E eu acho que um outro ponto da reforma tributária que para a empresa de energia não muda muito é a tributação no destino, que eu acho que é uma regra da nova tributação, da própria lei complementar e da reforma tributária. E para a energia elétrica já era dessa forma, principalmente para a parte de ICMS, você deslocava sempre para o estado de destino, principalmente se pensar assim, em operações interestaduais. Então, eu acho que para esse fim, eu acho que a reforma tributária ela foi bem importante. Eu acho que tem alguns outros pequenos pontos que a gente pode mencionar aqui, e aí a legislação ela traz claramente isso. Quando você pega a distribuição, ela tem uma disposição lá no próprio artigo da Lei Complementar 214, falando, olha, quando você tiver a distribuição para consumo, o responsável vai ser a distribuidora. Quando você tiver o alienante da energia no Mercado Livre mandando para o consumo, ele que vai ser o responsável pelo pagamento. Quando você tiver a geração, da mesma forma, também desde que seja para consumo. O grande ponto aqui, as grandes prejudicadas, eu acho que nessa questão, foram as transmissoras de energia, que hoje não recolhem ICMS sobre a atividade delas. E elas foram inseridas nessa mesma situação, desde que sempre enviadas para consumo. Então, acho que esses são os principais impactos que a gente vê para o setor de energia. Tá? Só complementando, acho que só fazendo a ponderação, que acho que pela lógica, né, do tributo sobre consumo, o tributo, ele no meio da cadeia, ele acaba, né, por meio de uma sistemática de débito e crédito, ele acaba se neutralizando e no fim do dia, quem efetivamente paga o tributo é o consumidor final, né, o beneficiário final do serviço que está sendo prestado, do bem que está sendo vendido e consumido. Então, acho que tem um pouco essa lógica, porque mesmo acho que no caso da transmissora, a princípio, a gente fala a princípio porque a gente vem de um histórico de muita disputa, né, entre contribuintes e fisco com relação a creditamento, aproveitamento, restrições, ressarcimento, mas se tudo realmente funcionar como está indicado, né, na Constituição da Lei Complementar, a princípio deveria ter uma neutralidade, porque mesmo a transmissora passando a recolhê-la também, né, tem a questão de débito e crédito, ela consegue neutralizar esse efeito e vai passando na cadeia até chegar, de fato, no consumidor final, que nesse caso da distribuidora com a pessoa física consumidor final, meu caso, por exemplo, como consumidor de energia, eu que vou no fim do dia arcar com o tributo, né? E agora fica muito claro que o tributo nunca foi da empresa, o tributo ele é repassado. E esse é um ponto que é justamente o ponto mais relevante de discussão do split payment, que a gente pode eventualmente discutir mais para frente, se tiver espaço. E, de uma forma geral, assim, o setor elétrico, ele sempre foi muito impactado pela alta cobrança de imposto sobre toda a cadeia, né? Desde a geração, acho que o Bruno comentou, passando da geração, transmissão até o consumo, a cada etapa tem uma série de incidência de vários impostos. Sim. E na minha leitura, pelo que eu andei aprendendo aqui com vocês, a reforma traz um impacto tendencialmente positivo. Vocês têm essa mesma leitura? Vocês acham que vai impactar de forma positiva a reforma para o setor elétrico de uma forma geral? Eu acho que sim. Tem alguns pontos que são interessantes que vale a pena a gente abordar aqui. Historicamente, a carga era muito alta para o setor elétrico, assim como era para o setor de telecomunicação, porque essas são duas atividades que estavam, inclusive, mais oneradas do que operações comuns. Né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, até a definição pelo STF de que energia elétrica e que atividade de telecomunicação eram serviços bens essenciais, a gente tinha, de fato, um ônus, né? Uma alíquota mais elevada para esses segmentos. E acho que o setor ele foi muito feliz na inclusão ali de uma previsão expressa, tanto na Constituição como na Lei Complementar 214, de que para a energia elétrica, mesmo se aplica para a telecomunicação, não vai haver cobrança do imposto seletivo.
Porque qual que foi a lógica aqui? A lógica dentro do sistema que foi originalmente pensado era ter uma alíquota única sem qualquer tipo de redução de base ou redução de alíquota. Então, uma alíquota única, e que os setores que teriam alguma redução indevida ou que quisesse estimular o consumo, isso seria ajustado por meio da cobrança do imposto seletivo. Isso acabou durante o processo legislativo e é natural. Acho que os setores começaram a pleitear alguns ajustes, né, e algumas reduções, né, durante o processo, alguns benefícios, e isso acabou de alguma forma sendo trabalhado, né, pelo Congresso. Alguns setores conseguiram efetivamente obter redução de alíquota ou redução de base, e para o setor elétrico, embora não tenha havido redução, propriamente falando, conseguiu-se haver uma previsão expressa de não incidência do seletivo, independentemente, isso é relevante, é super relevante, independentemente da fonte dessa energia. Porque existe uma discussão, por exemplo, a fonte, e o Brasil predominantemente tem uma fonte de energia renovável, 85% da nossa matriz energética decorre de fontes renováveis. Mas mesmo para um país continental que tem uma fonte de energia renovável, é importante que eu tenha, até por questão de segurança, de continuidade de abastecimento, que eu tenha algumas fontes não renováveis, mas que vão garantir o abastecimento se eu tiver algum problema, ou mesmo em questões de particularidades de produção de energia, né, geração de energia renovável. Então, eu tenho que ter energia termoelétrica, né, e isso faz parte, acho que é uma proteção da nossa matriz energética. Isso foi respeitado, acho que pela reforma como implementada, então acho que isso foi muito positivo. O que a gente não verificou, e essa é uma discussão em curso, né? Por exemplo, com a lei complementar 194 tem a discussão se eu deveria ou não incluir os encargos setoriais na base de cálculo, né? E aqui especificamente não houve nenhuma exclusão. Então, a princípio, encargos setoriais, eles sim, eles estão enquadrados, eles são parte da base de cálculo da CBS e do IBS. Então, não houve essa mudança, mas acho que foi uma posição que foi de fato adotada, foi uma opção do legislador, né, sabendo que isso invariavelmente vai acabar encarecendo o quê? A conta de energia comparativamente ao modelo em que os encargos não são incluídos na base. Mas acho que o tributo hoje é por fora, tributação no destino, crédito amplo, base ampla de tributação. Então, acho que a gente tem um sistema de fato muito mais moderno. E eu acho que, até falando um pouco, né, Bruno, a questão do imposto seletivo, existia uma preocupação muito grande, né, Sim. no começo. E lá no começo, quando teve a primeira lá, a PEC 45, não existia essa previsão. Também teve a PEC do Senado lá atrás, que dava a entender que poderia ter o seletivo, e existia uma grande pressão do setor para que não existisse essa tributação do imposto seletivo, e foi excluído expressamente da lei complementar e da própria emenda constitucional. Eu acho que o que nós vemos aqui a gente vê de forma positiva a reforma tributária, porque se você for pensar hoje, nós temos tributação de ICMS que vai até uns 22, 23%, dependendo do estado. Se você for pensar PIS e COFINS, 9,25% para quem está lá no lucro real, aquela empresa. Então, você soma tudo isso, dá mais de 30%. E isso, tributos calculados por dentro hoje. Exato. Então, ou seja, a alíquota nominal é maior. Se você for pensar que a alíquota que está sendo pensada e desenhada na reforma tributária de 26,5%, você tem uma redução significativa da tributação para esse setor. Agora tem um cenário que não é privilégio do setor elétrico, né, que é a grande complexidade no recolhimento do tributo, né? E aí, como que vocês enxergam esse cenário na reforma? Terá uma simplicidade nesse recolhimento do tributo? O compliance fiscal vai ser facilitado? Hoje as empresas contam com departamentos gigantescos voltados para o recolhimento do tributo. Você enxerga que vai ter uma simplicidade nesse recolhimento, não só para o setor elétrico, mas de uma forma geral, né? A gente vai viver um momento de transição, porque a transição ela é longa e eu acho que ela é bem-vinda, porque é uma mudança, de novo, é uma mudança muito significativa de sistema, né? A gente sai de um sistema para um sistema completamente distinto. Acho que faz sentido ter uma transição um pouco mais longa. Mas acho que num primeiro momento, como eu tenho que conviver com dois sistemas, acho que vai haver um aumento de complexidade, porque eu tenho que cumprir as obrigações do sistema atual, que vão continuar vigentes aí pelo menos até 2020, 2032.
E eu tenho um sistema novo, via CBS, que vai ser implementado já a partir de 26, mas com recolhimento efetivo em 27. Né? E o IBS vai sendo implementado de forma progressiva, com as alíquotas sendo cobradas a partir de 2029 até que em 2023 eu tenha uma substituição completa. Eu acho que nessa primeira fase, de fato, existe uma tendência de ter um aumento de complexidade e até de custo incorrido com cumprimento, porque você tem que adequar sistema, você tem que adequar contrato, você tem que adequar a precificação do seu serviço em produtos, você tem que adequar os contratos existentes. Então, acho que existe, de fato, uma complexidade maior. Quando a gente fala em recolhimento propriamente falando, acho que quando o sistema estiver plenamente funcional, a gente tende a ter, de fato, uma redução, uma simplificação, porque eu vou identificar, por exemplo, eu vou ter um cadastro, aí obviamente o cadastro aqui tem que funcionar muito bem, mas eu tendo ali o cadastro com a informação de quem que é o consumidor, eu vou ter ali basicamente um recolhimento para o comitê, né? Vai estar tudo dentro do sistema e eu vou ter um recolhimento para o comitê gestor. O comitê gestor tem que se responsabilizar por imputar ali informação correta de alíquota, etc. Então, a princípio, você tende a ter uma certa simplificação também em função da tecnologia ter evoluído. Então, acho que nesse ponto, sim, existe uma simplificação. Acho que um outro ponto que facilita um pouquinho a organização é que a estrutura da Lei Complementar de 214 ela acabou respeitando o funcionamento do mercado de energia. Então, a gente, como vocês colocaram, a gente tem vários players diferentes, acho que dentro do segmento, né? Então, tem o distribuidor, o gerador, o comercializador e o transmissor. E se respeitou que existem características diferentes, existe o contrato, né, no Mercado Livre, existe o consumidor de varejo em geral, então se respeitou essas características. Acho que no limite vai simplificar, mas num primeiro momento tende a ter essa complexidade um pouco maior. Eu não vou entrar muito, porque acho que talvez não deva ser o foco aqui, mas mesmo a questão do split payment, quando estiver plenamente implementado, vai facilitar, porque se você realmente refletir, já existe split payment hoje, mas não de tributo, né? Então você faz split payment quando você faz um pagamento e no sistema financeiro automaticamente eu tenho um pedaço daquele valor daquele serviço ou produto que foi adquirido automaticamente repassado para a bandeira do cartão, um outro pedaço para o merchant, para o lojista. Então essa tecnologia já existe. O que vai acontecer é que na medida em que ela estiver implementada, ela vai ser aplicável também e um pedaço vai automaticamente para o comitê gestor. E aí a beleza do comitê gestor, e a gente tem que entender se isso vai funcionar na prática, é que o comitê gestor, ele impede que eu tenha, muitas vezes, o uso político do recurso, né? Então, hoje a principal preocupação dos empresários é que eu recolho o tributo, mas esse tributo, recolho antecipadamente esse tributo, tenho direito, eventualmente, a um ressarcimento e não recebo por quê? Porque o Estado tem muito mais despesa do que receita, e definitivamente ressarcir a empresa está entre as últimas prioridades para o Estado, ou dependendo do caso, para o município, quando ele compara com os diversos outros investimentos ou retornos que ele tem que dar para a população. Então, acho que nesse sentido, acho que também o sistema vai muito bem. Tem um outro ponto que eu queria abordar com vocês, que eu estou atuando no setor elétrico há mais de 20 anos e, invariavelmente, eu me deparo com situações de teses tributárias sendo discutidas no judiciário o tempo todo, né? Incide ICMS sobre TUJ, incide ICMS sobre a potência, enfim, são discussões que foram levadas há anos pelo Poder Judiciário e muitas vezes consolidada a tese no STF. Tem, por exemplo, a questão de que não incide ICMS sobre a potência, que teve uma tese consolidada. E como é que fica isso com a reforma, né? O ICMS vira IBS automaticamente? Essas teses se preservam, não se preserva? Como é que fica diante da reforma as teses já consolidadas? Boa pergunta, Fábio. Essa é uma pergunta que, assim, não tem ainda muita resposta. As teses tributárias, logicamente, a ideia da reforma tributária é aquilo que o Bruno falou, diminuir o contencioso tributário. As teses que já existem, elas vão permanecer até que tenha a sua definição pelos tribunais superiores. E eu acho que o grande problema dessas teses e como isso vai se aparelhar na frente é assim, a forma como isso vai ser devolvido para os contribuintes. E isso é algo que ainda não está claro.
Nós até tivemos no escritório um evento com o próprio Bernard Api, e na época também fizemos a mesma pergunta, e esse mecanismo ainda não tinha sido criado. Existe um outro projeto de lei que estabelece, tem a forma do contencioso, que é o projeto de lei 108, que ainda está sendo discutido no governo, deve ser no segundo semestre do ano, ele deve, a ideia é que ele seja, assim, definido e que seja já editado logo a lei complementar estabelecendo todos os requisitos e todas as formas como você vai transferir esse contencioso, como você vai definir o contencioso de IBS, CBS, mas, assim, para fins até da sua pergunta, pode ter novos contenciosos de CBS, IBS no setor elétrico? Podem, mas esses não são transformados automaticamente, o ICMS não vira o contencioso de IBS sobre tudo, porque aqui a diferença é que você tem uma outra forma de tributação, é uma base ampla, você tem assim uma forma que você vai pegar um alcance muito maior das suas operações de energia. Então, não tem aquela discussão de um encargo setorial do ICMS. O valor do ICMS, como sempre defende o Estado, é o valor da operação, mas aí os contribuintes falam, olha, vamos lá no caso de TUSD, eu estou pagando uma tarifa do fio, eu não estou pagando a energia em si, a Constituição hoje fala que o ICMS só incide sobre a energia, que é um bem. Esse tipo de discussão vai acabar, porque a base é ampla, é sobre o fornecimento, é o fornecimento daquele bem. Então, tudo que tiver englobado no fornecimento, ele vai ser tributado, porque a ideia hoje é ser o imposto do consumidor, não o imposto da empresa. Então, o imposto do consumidor, qual é o imposto, ou tributo, né, do consumidor? Qual que é a ideia? A ideia é que você tenha o valor do preço da energia e sobre esse valor você vai ter um tributo calculado por fora. A grande discussão hoje é porque os tributos são todos calculados por dentro. E aí você começa aquelas discussões. Isso faz parte da base de cálculo, isso não faz. Então, esse tipo de coisa tende a diminuir muito. Agora, com relação à parte do que foi discutido, está sendo discutido, ainda não teve uma pacificação dos tribunais, isso vai continuar até se encerrar e a forma de devolução nós não sabemos ainda como vai ser feito. E os projetos relacionados à geração de energia elétrica, temos trabalhado lá no escritório com bastante projetos de autoprodução, de geração distribuída, mas são mundos completamente distintos, mas especificamente vamos começar com autoprodução. Autoprodução, o que você enxerga o impacto da reforma nesses modelos que a gente tem visto, tem trabalhado aí a quatro mãos, tanto da parte de energia quanto da reforma do setor elétrico. Já teve a mudança da MP, né, do setor elétrico, que já deu uma bagunçada aí nos benefícios atrelados a esses projetos, mas especificamente com a reforma tributária, como é que você vê esse impacto nos projetos de autoprodução? E até, Léo, se você me permite, acho que seria interessante se você pudesse também, acho que criticar, ou enfim, ou colocar a tua visão com relação à questão da comunicação entre a questão regulatória e tributária com relação à geração, né? 5 mega, 1 mega, como ficou isso, acho que no modelo que foi aprovado de reforma, se você tem alguma ponderação. Sim. Eu acho que a gente tem 2 pontos aqui, tá, Bruno? Eu acho que tanto a parte de autoprodução de energia, que são aqueles projetos, né, Fábio, de larga escala, de geração centralizada, e esses projetos que você está falando, que são os projetos de menor escala, que são os projetos que o mercado chama de geração distribuída. Então, assim, para a questão da autoprodução, o que eu vejo do impacto da reforma tributária? Nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito, né, Fábio, em vários projetos no escritório, vê muita coisa, a gente tem sido demandado muito no escritório por conta disso. Houve um crescimento muito grande da autoprodução. Hoje a gente vê, inclusive, a autoprodução para data center, parece que agora é um pouco do tema da moda para fins da autoprodução. E a autoprodução sempre foi muito procurada, principalmente porque você tem alguns modelos de autoprodução, né? E a autoprodução, geralmente, as empresas procuram porque você tem não um benefício fiscal de ICMS, mas, em geral, você não tem uma incidência do ICMS na operação, porque é uma energia que você está gerando para a sua própria atividade. Então, nós tivemos, inclusive, essa discussão recente no STF, foi objeto de lei complementar, a discussão na ADC 49, que é a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, você não tem incidência do ICMS. Então, a busca muito grande das empresas, além dos benefícios regulatórios, né, Fábio, é que você não precisa recolher o ICMS nessa operação, e você consegue diminuir muito o impacto tributário nessa atividade. O que nós vemos com a reforma tributária é que isso vai acabar.
Por um lado, quando você tem, eu até falei para você, que você diminui um pouco a alíquota, para esses casos a alíquota vai aumentar muito, porque a gente sai do zero pro 20 e tantos por cento, 26%, mas junto, lógico, junto com o CBS e tudo mais. Mas eu acho que esse vai ser o maior impacto que eu vejo para a autoprodução. Logicamente, tem algumas estruturas que alguns clientes preferem fazer arrendamento de imóveis. Hoje nós sabemos que existem alguns benefícios na parte, né, Bruna, na parte da tributação do regime específico, regime com imóveis, você tem uma redução da base de cálculo, que isso possivelmente pode ser utilizado nesses projetos, mas eu acho que, assim, em resumo, a autoprodução nós vemos como um potencial aumento da tributação, justamente por conta dessa questão do ICMS. E propriamente na geração distribuída, qual que é os impactos que você enxerga nesse setor? Eu acho que geração distribuída, até depois se quiser me complementar, Bruno, a geração distribuída eu vejo como tanto benéfico como ruim em algumas partes. Eu acho que a parte que é benéfica é que ficou claro. Tá uniforme, né? E uniforme, que é o que nós não temos hoje. Eu acho que hoje a gente trouxe uma discussão desde 2015 enorme com geração distribuída por conta de um benefício tributário de isenção de ICMS. Você tinha uma isenção de ICMS que você tinha projetos que instalava-se até 1 megawatt e você tinha modalidades de geração. E na época que foi instituído esse benefício, era só para aquela modalidade da pessoa que está gerando na sua casa, lá aquela placa solar, está gerando 1 mega, injetando aquela energia no sistema da distribuição, ela se beneficia com ICMS e isenção do ICMS. Para fins de PIS e COFINS, a mesma coisa. Tem uma alíquota zero, que você também está um pouco atrelado à norma regulatória. Só que essa norma regulatória foi se atualizando, e especificamente para os estados, não se atualizou. Ficou-se, a norma regulatória permitiu uma modalidade maior, com maior abrangência, com múltiplas unidades, consórcio, você pode também fazer por cooperativa. Então, assim, são várias modalidades que a regra tributária estadual, principalmente, ela não seguiu. Então, ela acabou... Cada estado, eu faço ter cada estado regulando de uma forma diferente do outro. Exato. E era numa época ainda que estava muito naquela discussão da guerra fiscal. Você tinha os estados querendo cada um colocar o seu benefício. Você tinha um convênio que estabelecia as diretrizes, só que aí o primeiro estado que falou eu vou fazer diferente foi Minas Gerais. Aí Minas Gerais falou, não, para 5 megas. Né? Exato, eu vou estender para 5 megas e vou dar essa isenção aqui. O meu estado é o estado com maior insolação no país e vai vir todos os projetos, vão vir para cá. E aí eu acho que a ideia... na época foi justamente não só por conta desses benefícios da geração distribuída, mas com diversos outros da guerra fiscal, foi a convalidação dos benefícios. E aí o que aconteceu com essa história toda? A convalidação de benefícios fez o seguinte, os estados do Sudeste, que é São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas, terem o mesmo benefício porque a lei permitia que eles tivessem o mesmo, que um já tinha inserido, e os demais estados continuaram com a norma mais restritiva. E isso acaba causando um pouco de um caos assim, no país, e você tem mais projetos na região Sudeste, porque tem mais benefício fiscal do que outra. Com a reforma tributária, ficou tudo estabelecido para 1 mega. Hoje você tem uma isenção e uma alíquota zero. A reforma tributária trouxe uma redução da base de cálculo, tanto de IBS quanto de CBS. Eu acho que a situação vai ficar meio parecida. E essa isenção da reforma tributária é sob a lei nova da reforma tributária, não é uma isenção que havia anteriormente, que ela fica consolidada com a reforma. Não, ela é uma norma nova. Uma norma nova. Uma regra nova que você estabelece tanto a redução de base de cálculo para CBS quanto para IBS. E só que seguindo a potência de 1 megawatt. Então, acho que essa é a única questão que os estados que têm... Os estados não vão poder se utilizar dessa artimanha que se utilizaram de estender para 5. Exato. Qual que é a grande complexidade agora dessa história que o Bruno estava falando no começo, o período de transição. A gente vai ter a situação da isenção com a redução da base de cálculo. Por exemplo, vamos botar os estados do Sudeste. Nós temos aqui a isenção para 5 megawatts, só que um pedaço daquilo ele não vai poder usar para 5, ele vai ter que considerar o projeto de 1. Como que as empresas vão aparelhar isso? Quer dizer, eu vou ter que conviver com uma isenção plena para o ICMS e uma isenção parcial, colocando isenção aqui, mas uma isenção parcial para fins de CBS e IBS, durante o período de transição. Correto. Para aquilo que excedeu 1 mega, né? E a gente recebe no escritório... Isso gera complexidade. Ponto positivo é uniforme, da perspectiva de que, pelo menos para CBS e IBS, vai se aplicar
para qualquer atividade de GD em qualquer lugar do Brasil. Ponto negativo que principalmente durante o período de transição, você vai ter um layer adicional de complexidade, e até quando a gente pensa, né, o sistema tributário deve ser neutro para você tomar decisão empresarial. Aqui ele é parcialmente neutro na transição, porque eu continuo tendo a não neutralidade oriunda da sistemática anterior. Porque eu posso ter uma geração de 3 mega amplamente, né, não tributada em um estado e uma geração de 3 megas que é tributada em um outro estado, o excesso. Então, a gente vai continuar convivendo com isso até 2032, mas acho que assim também, Fábio, acho que é parte do jogo, assim, não realmente, acho que assim, difícil um sistema perfeito, acho que é difícil um projeto que fosse aprovado sem nenhuma mudança ou sem nenhuma, enfim, sem nenhuma dessas inconsistências, né? Acho que a partir do momento que você tem que negociar e faz parte do processo democrático, isso acaba surgindo, né? O projeto original, ele nem previa uma alíquota diferente. Todos os setores teriam a mesma alíquota, porque o racional, como o Léo comentou, é que quem no fim do dia é o efetivo contribuinte, quem arca com o tributo é o consumidor. Então, no fim do dia, eu tendo uma alíquota, não tendo exceções, eu teria uma alíquota base menor. Claro, talvez um ou outro setor especificamente tenha uma outra particularidade, mas acho que faz parte. Mas no fim do dia, assim, passou de ano. Acho que a reforma, acho que ela tem muito mais prós do que cons, e acho que nesse ponto é favorável. É isso, e a gente vê muitas distribuidoras lá no escritório perguntando para a gente essa questão de... E tem muita gente criativa, e eu acho que vai ter criatividade, eu preciso conectar, e você precisa me dar isenção para isso, então vai ter um pouquinho de trabalho, a reforma que o Bruno falou, mas isso vai se ajustando. E agora, acho que só invertendo os papéis, né, eu vou fazer uma pergunta, mas depois acho que ela volta, porque dentro da tua experiência, você acaba vendo muitos projetos de parque solar, e não só parque solar, mas assim, projetos grandes, né, de energia, em que a infra, ela, né, é um componente muito relevante do custo de CAPEX, se vai ou não haver o benefício do REID, né? Porque... Essa é a pergunta essencial, né? Uhum. Porque faz parte do custo da energia trazer esses componentes de forma incentivada. Temos o REID, o ex-tarifário, enfim, um monte de incentivos na cadeia de produção para gerar energia, que fica... Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Sim. Esses benefícios vão ser mantidos? A gente vai ter a manutenção desse benefício? Ou no dia que vigorar a reforma tributária, caem todos esses incentivos? Eles vão, respondendo meio objetivamente, eles vão ser mantidos, sim, tem previsão expressa, tá? Na lei complementar, havia essa preocupação, acho que de todos em geral. Acho que no sistema como inicialmente pensado, eles não seriam mantidos, porque se acreditava realmente numa, né, plena compensação de débitos e créditos, e aí como você tem uma plena compensação e um ressarcimento rápido, a princípio você não precisaria ter aí um regime que garantisse aí uma alíquota zero, na suspensão convertida em alíquota zero de PIS/COFINS, por exemplo. Mas fato é que a gente sempre viveu esse ambiente de disputa entre contribuinte e fisco. O empresariado precisa construir essa confiança com o governo de que efetivamente esse sistema e o ressarcimento, o mais importante, vai funcionar. Então se optou, acho que corretamente, por manter sim o REID. Eu acho que faz muito sentido. Tem uma problemática do REID que existe hoje, acho que vai continuar na próxima, acho que já com a mudança para IBS-CBS, que é a questão de timing, né? Então, assim, ele funciona muito no PowerPoint e na projeção financeira. Então, você vai lá, e a gente já fez muito isso, né, junto com os nossos clientes, de pensar em todos os tributos que incidem, se vai ter benefício, não vai, etc. Mas o que a gente acaba vendo na prática é que muitas vezes você considera no teu CAPEX que você vai ter um incentivo, portanto, você tem menos 9,25% na aquisição dos bens e serviços ali para a construção de toda a infraestrutura, etc. Só que na hora, efetivamente, de colocar o projeto, né, sair do papel e colocar ele em prática, você às vezes começa e não tem ainda habilitação. E todo o custo que você incorre, né, com um projeto até ter habilitação não é beneficiado pelo REID, consequentemente, aquele custo que foi inicialmente orçado já estoura desde o deserto. Tem toda uma cadeia logística, né, que você tem que dar o PO ali. Exatamente. E ainda não tem o carimbo da Receita Federal, né? E assim,
tem vários fatores que alteram, acho que essa demora na habilitação, mas assim, tem fatores que talvez sejam questão das próprias empresas de ter tudo organizado, mas tem muita parte que ela não controla, né? Muitas vezes você é pego por, teve greve, por exemplo, da autoridade fiscal, então diminuiu a quantidade ali de volume ali analisado de pedidos, ou teve, coincidentemente, um volume muito grande e não tem um efetivo de pessoas para analisar. E aí? Muitas vezes demora 6 meses, 7 meses, 8 meses, isso inviabiliza todo o projeto, né? Então, o custo incremental acaba sendo de duas uma, ou ele é absorvido, e isso diminui o incentivo para ter novos investimentos, porque diminui o retorno do investidor, ou alternativamente ele é repassado e aumenta o custo de energia, o que gera inflação, o que, enfim, não é eficiente, né, em termos de alocação. Então acho que essa é uma preocupação que acho que a gente precisaria de alguma forma endereçar, que é um problema mais prático do que teórico. Agora, a partir do momento que lá na frente se verificou que efetivamente funciona o sistema de ressarcimento, crédito e débito amplo, etc., aí realmente acho que a questão do REIT, ela perde, não completamente, mas ela perde um pouco do incentivo, porque você recupera de uma forma ou de outra, né? Mas isso acho que a gente vai learn on the job, a gente vai aprender ao longo do tempo, assim, durante os anos, né? Não tem como, acho que, tomar uma decisão muito drástica, acho que foi bem feito a decisão, foi muito boa a decisão de manter o REIT. E aí até um ponto que é mais operacional até da questão do REIT, que acho que também vale falar, né, Bruno? Que é a questão que, assim, hoje a lei do REIT, você tem uma lei do REIT que é para PIS e COFINS. Exato. E essa lei do REIT, a reforma tributária, a lei complementar 214, ela só fala do REIT de forma ampla e vai ser para IBS e CBS, ou seja, você tem uma ampliação do benefício. Porque se você pensar que hoje é PIS e COFINS, seria CBS. E você não tem de ICMS e ISS, você está incluindo o IBS aqui. Só que nós temos um pequeno problema, que a lei do REIT precisa mudar. Exato. PIS e COFINS vão ser extintos em 2027. Nós, assim, 2027 está logo aí. E a gente precisa ter uma lei nova. E isso não é tratado. Sim. E tem um outro ponto até de curiosidade, assim, que nós temos visto bastante, o aumento de projeto de hidrogênio. E o governo quis também incentivar esse ano também a questão da produção de hidrogênio e trouxe um benefício que chama REIDRO. E todos os benefícios dele estão vinculados ao REID. Então os benefícios são idênticos ao REID. Só que esses projetos de hidrogênio eles vão até 2029. Então todos vinculados a PIS e COFINS. Como a gente vai fazer? O governo não tratou isso, ainda não tem regulamentação. Esses projetos, no final das contas, todo aquele benefício que estava sendo previsto cai por terra. E é aquilo que o Bruno falou, a gente faz lá o cálculo do CAPEX, como é que vai fazer esse cálculo? Como é que vai ter a decisão Não de investimento, grandes, né? são projetos grandes. Então, Então, com essa insegurança precisa ter uma segurança e uma nova regra estabelecida logo já para esses projetos, porque precisa ser implementado numa fase de transição. Acho que a pergunta final para vocês é, e para o consumidor, né? Para o consumidor, o custo da energia vai baratear com a reforma tributária? O custo com o elétron vai ficar mais barato? Quer falar isso aí? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, é muito difícil de responder de forma objetiva. O que eu acho que dá para dizer é que, em função do cashback, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser a implementação, etc., em função do cashback, a tendência é que, pelo menos, os consumidores de baixa renda tenham uma redução. Tá? Com relação ao consumidor em geral, é realmente difícil de antecipar. Pelos motivos que o Léo comentou, assim, acho que não é ilógico pensar que pode até baratear se você pensar em alíquota efetiva, porque, de novo, né, o tributo vai ser calculado por fora, você passa a ter um crédito amplo, por mais que você tenha um aumento de alíquota, hoje a alíquota já é elevada, quando você considera a soma de ICMS e PIS/COFINS, mas realmente acho que essa é uma pergunta que é difícil de afirmar com convicção, exceto a ressalva aqui do consumidor de baixa renda, que, aliás, acho que essa questão do cashback ela é bem importante, porque né, a gente sempre tem discussão, né, mas eu vou repassar ou não vou repassar? A redução vai virar repasse ou vai virar um aumento, né, eventualmente do lucro da distribuidora? Por isso que o governo optou, para não ter essa discussão, essa incerteza, optou-se pela política do cashback social. Eu acho que basicamente, até para encerrar aqui, é um pouco do que o Bruno falou. Ainda tem uma incerteza. A gente, como aquilo que eu te falei no começo, a alíquota nominalmente vai abaixar. Só que a gente não sabe como isso vai ser visto lá na frente, como o cashback vai ser aplicado, como que vai ser feito para o consumidor de baixa renda. A gente tem uma questão muito grande do setor ainda, que é a questão da inadimplência. A inadimplência é muito grande. Então a gente não sabe efetivamente lá no final do dia. Eu acho que isso a gente só consegue depois de implementado. Aí a gente consegue efetivamente analisar se teve
menor preço da energia para o consumidor. São muitas camadas, né? Exato. Fora que é todo um momento transformacional, né? Porque assim, tem as diversas fontes de geração de energia, mas a gente entrando agora com tanto questão de tecnologia, né, de AI e de aumento, né, de necessidade de data center, isso tende a aumentar substancialmente. Tem vários estudos, né, que comprovam que vai ter um aumento substancial na necessidade energética em função de ferramentas de inteligência artificial. O Brasil, acho que é naturalmente, por tudo que a gente falou, um dos países que está propenso a receber investimento, né, de data center, por ter essa matriz forte, robusta e limpa, né, de energia, com potencial de expansão. Então, acho que isso tudo também pode mudar, acho que vários componentes aqui, não vai mudar a tributação em si, mas acho que pode mudar substancialmente, acho que a questão da nossa própria matriz, assim, que vai continuar sendo renovável, mas talvez entre as renováveis, onde vai se alocar mais capital, e indiretamente acaba afetando aí também a carga tributária total. E acho que para o investidor estrangeiro traz mais segurança, né? Porque tem uma previsibilidade maior do que ele vai gastar de imposto E com o aquele litígio, determinado... E o litígio que é um ponto que eu acho que incomoda muito hoje, né, Léo? Porque a gente do escritório, você sabe muito bem, a gente atende muitos clientes, né, clientes multinacionais, muitos clientes estrangeiros, e assim, além do nosso sistema não ser funcional e não ter parada no mundo, então ninguém entende, é ruim você você tomar qualquer decisão de negócio quando você não entende o sistema. Melhor que seja um sistema ruim, eu não acho que é ruim, tá? Mas é melhor que seja um sistema ruim, mas que é usado mundialmente, que todo mundo conhece, entende e consegue lidar com ele, do que seja um sistema lindo, maravilhoso e perfeito, mas que só existe um país no mundo. Então, acho que eles ganham nessa questão. E a questão do litígio, hoje, se eu pegar, assim, em termos de volume, o maior concentração de casos que a gente tem é de PIS/COFINS e exclusão de tributos em base de tributos. Isso morre com a reforma. Então, vai ter litígio? Claro que ainda vai, mas em volume menor. Fábio, obrigado. Acho que com isso encerramos, né, nosso primeiro podcast da reforma tributária. Obrigado a todos pela atenção. Acho que foi ótimo, muitas dúvidas foram esclarecidas e surgiram algumas outras adicionais aí que a gente vai ter outros bate-papos aí bem proveitosos. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bruno. Acho que a nossa conversa foi ótima aqui. A gente ainda tem muita coisa para discutir no setor, mas isso vai ficar por uma próxima. Acho que o que a gente tem hoje aqui já está de bom tamanho. Obrigado, audiência, pela paciência de nos ouvir aqui.